Pode ir. Ao observarmos o queixo e o imediatismo interesseiro dos cristãos modernos, mais preocupados em receber do que dar, na ingênua ilusão de que farão da doutrina do Cristo a agência miraculosa das soluções materiais, no afã incorrigível das conquistas do mundo, nossos espíritos meditativos se voltam para a velha Roma com suas lições imorredoras. As catacumbas envolvidas em mística auréola de imperecíveis lembranças trazem fascinação mágica ao pensador em sua enigmática sensibilidade ante os túmulos dos mártires desconhecidos, das sangrentas perseguições, sob o guante das quais a pequena coletividade preparava o advento da doutrina do Cristo. Era verão do ano 303. A tarde morria, deitando clarões auríferos sobre o casario heterogêneo da milenar cidade dos Césares. 4 hercúleos escravos conduziam a elegantíssima liteira pelas praças e alamedas em direção à zona feudal da cidade, onde residiam as nobres famílias ligadas ao governo do império. Recostada às almofadas carmesim da pequena liteira, jovem mulher de rara beleza fitava interessada por entre as pequenas cortinas rendadas os majestosos edifícios que resistiam aos séculos. Seus grandes olhos negros de veludo tinham a vivacidade dos felinos. Eram quais 2 diamantes negros encrustados em delicado rosto redondo, emoldurado por vasta cabeleira de ébano, cujos anéis lhe caíam graciosamente pelas espáduas nuas de uma tez mate, inspiradora das mais ardentes paixões. Seus lábios carnudos, rosados e sensuais, mal escondiam dentes alvíssimos e encantadoramente regulares como um colar de pérolas. Trajava-se em fina toga azul celeste bordada em fios de prata, que lhe caía levemente sobre o jovem corpo ondulante, tão cobiçado pelos gozadores do patriciado luxuriante. Clélia era verdadeiramente a sacerdotisa de Eros, que se dirigia mais uma vez a alegrar as festas das natas romanas ante a corrupção dos bons costumes que campeava naquela sociedade. Túlio era um abastado politiqueiro que se mantinha numa vida de luxo e dissolução, lastreada em rendas inconfessáveis. Naquele princípio de quente noite de verão, em sua magnífica residência, cercada de belos jardins, reinavam o bulício e o movimento de uma colmeia. Escravos, dirigidos por mordomos pressurosos, suspendiam guirlandas, julgavam o soalho em flores odorantes, guarneciam as mesas de frutas, carnes frias, pastelarias, ânforas preciosas de pé. A um canto, vamos encontrar o dono da casa, homem gasto, um tanto calvo, um tanto obeso, que examinava os pratos, repreendia mordomos e cozinheiros, provava os vinhos com o zelo do conhecedor, dava pontapés aos escravos, mas palmadinhas amigáveis nas espáduas nuas das lindas dançarinas que ao fundo do triclínio esperavam o momento em que deveriam divertir os convidados da casa. No átrio, elegante e confortável,
Já os convivas mais íntimos, vestindo túnicas frescas, esperavam os convidados que não deveriam tardar. Uma hora mais tarde, davam entrada no recinto os primeiros grupos, que não poderiam deixar de dizer a juventude elegante de Roma, em conversação álacre e mesmo ruidosa, falavam da última reunião do Senado, das guerras e conquistas militares, e também e principalmente das histórias escandalosas da cidade, e aquelas damas cujos palacetes esses mesmos cavalheiros frequentavam ficariam escandalizadas se vissem de que maneira implacável ali golpeavam seus encantos e sua reputação. Falavam também dos cristãos em gestos de impaciência ante a tardança do governo em agir como eles mereciam. Túlio, o dono da casa, bebia desmedidamente e ao todos ultrapassava em ditos impúdicos e gestos obscenos, e a seu convite, todos se transferiram para um amplo terraço, onde se via um chafariz que esgotava os fios d'água, para se acomodarem em amplos almofadões, tendo ao alcance da mão comodamente em ricos aparadores as iguarias e o nobre falerno, que era o vinho da época, e se organizaram em derredor de ampla peça de tapeçaria rubra, que serviria de palco para as apresentações da noite. A um gesto de Túlio, deram entrada no recinto 2 grupos de moças. O primeiro, a dedilhar instrumentos musicais da época, e um segundo, de jovens belas vestidas de transparentes rendados, que passaram a executar danças exóticas e provocantes em homenagem a Baco e a Eros. As horas corriam céleres e prazerosas para o selecto grupo, e ao cabo de algumas horas, as moças interromperam as suas apresentações e se dispersaram entre os convidados para lhes fazer companhia, permitindo a entrada no rubro e circular tapete da magnífica figura de Clélia, que passou a cantar e a dançar como ninguém saberia fazer em Roma, e que foi recebida com apupos, aplausos, gritos frenéticos, porque Clélia era muito conhecida na cidade e as suas apresentações eram pagas a preço de ouro. E as horas seguiam felizes para o seleto grupo, mas lá para as tantas, um jovem oficial, de faces purpureadas pelo nobre vinho, abandonando a sua acompanhante, subiu ao tapete vermelho e abraçou-se a Clélia, interrompendo a sua apresentação. A moça não se mostrou incomodada, mas um jovem centurião, que esperava o término da sua apresentação para disputar-lhe a companhia, sentindo-se prejudicado em seu interesse, como que impulsionado com uma bola, saltou sobre o oponente, jogando ao chão. O oficial levantou-se, já com um punhal na mão tirado das dobras da túnica. O centurião, para defender-se, tomou de um candelabro que iluminava o recinto e o arremessou contra o rival. Mas qual infeliz destino! A peça metálica foi atingir o cheio e o rosto de Clélia, produzindo um profundo corte e fazendo com que o azeite incandescente se espalhasse por suas finas vestes, transformando-a em tocha viva, em meio a gritos lancinantes de dor e desespero. Não se sabe de onde surgiu um mordomo com um cortinado que rapidamente envolveu a moça, extinguindo as chamas e deixando-a em estado de morta, jogada ao chão. Os convidados, acordados de um pesadelo,
foram se retirando para evitar complicações. Túlio, temperamento tigrino, expediu ordens para que se reunissem os escravos de Clélia num carramanchão próximo, e para lá mandou que levassem o corpo da pobre mulher que cheirava a combustão. Num gabinete próximo, escreveu qualquer coisa em 4 pergaminhos, lacrando-os com selo oficial. Deu um cofre, retirou 4 argolas de ouro e dirigiu-se ao carramanchão, falando asperamente aos escravos da moça, informou-os de que a senhora suicidara-se naquela noite e que legara aos seus fiéis servidores todos os bens de sua casa, e deu a cada um salvo-conduto e uma argola de ouro, que eles deveriam deixar o corpo da infeliz mulher nas catacumbas do cemitério austriano, e depois poderiam retirar da casa de Clélia o que bem entendessem, mas que teriam, até o romper da aurora, de se retirarem de Roma sob pena de serem decapitados. Os escravos não se fizeram de rogado, cumpriram literalmente as ordens de Túlio, e quando a alva já surgia no horizonte, aqueles servos já cruzavam as estradas que deixavam a capital do império em busca de vida melhor em outras regiões do mundo. 17 de abril de 304, a madrugada mal despontara, e um bulício e movimento desusados sentia-se encher a grande cidade. Dos bairros próximos, dos mais afastados, até das regiões remotas, o povo chegava em massa em direção ao grande anfiteatro que podia conter mais de 100.000 espectadores. Com o passar das horas, os carros e as liteiras sucederam aos pedestres nas ruas, regurgitava aquele ginásio imenso, e em meio às disputas, às apostas, os comentários sobre as parelhas famosas, os cocheiros eficientes, falavam-se também dos cristãos, comprados de impaciência ante a tardança do governo em agir como eles mereciam. Por fim, Maximiano Hércules, o imperador, ladeado por brilhante séquito, deu entrada no camarote imperial, soaram as trombetas e o espetáculo começou. As lutas encarniçadas das facções ante os prêmios elevados que eram oferecidos naquele evento. A atenção do público foi logo voltada para as peripécias da arena, mas a hidra de 100.000 cabeças que ondulava no ginásio, naquele dia, não estava preocupada somente com o espetáculo que se desenrolava a seus pés. Um pensamento, um sentimento, uma ideia pairava no espírito das massas e só esperava um instante para eclodir. Horas de disputas, 3, 4 horas, e por fim as corridas chegaram ao fim com a vitória da facção do imperador, que foi aclamada em apupos, aplausos frenéticos, mas num momento singular, que ninguém sabe explicar porquê, todas as vozes silenciaram e aconteceu um segundo de silêncio. E foi quando uma voz estentórica revisou-se da multidão e bradou: glória a ti, César! Eliminando os cristãos, seremos felizes. E as massas, com o coro bem aprendido, repetiram essa frase nefasta que faria correr tanto sangue inocente em aclamações sucessivas. E vendo o prefeito de Roma no camarote imperial, voltaram a bradar: ser vitorioso, Augusto!
exige do prefeito de Roma o que nós te pedimos. O semblante brutal e feroz de Maximiano Hércules iluminou-se com indisfarçada satisfação. Ele odiava os cristãos e não queria outra coisa que não fosse atender o que o seu público tão ostensivamente lhe propunha. Ele levantou-se, levantou a destra, em sinal de aceitação da proposta do povo que lhe propusera. Depois saiu com o seu séquito brilhante. As massas humanas escoavam em todas as direções para levar as notícias do ali ocorrido àqueles que não puderam comparecer ao evento. A notícia tomou conta da cidade. Todos queriam um édito cruel da parte do imperador em palácio. Maximiano mandou que se preparasse édito dos mais severos e de que o Senado deveria reunir-se a 22 de abril de 304 para o seu pronunciamento. A notícia corria nas casas, nas ruas, nos parques, nos bordéis, em toda parte. Só se falava do édito do imperador. As massas, aquele povo pagão, rugindo surdamente, preparava-se para o grande duelo que ia travar com o povo cristão, humilde na sua aparência, mas cuja rede já se estendia a todas as províncias do império. Roma parecia dominada por uma tempestade surda. Ondas cinzentas pareciam transpirar do ar, e os odores de sangue faziam a ferocidade daquele povo romano se exteriorizar cada vez mais. Notava-se que um fim de uma época se aproximava, e que a sua passagem haveria de cavar um sulco sangrento nas páginas da história. A dúvida. Este grande precursor das revoluções havia solapado a fé. Aquela religião de Júpiter, aquele Olimpo tão risonho e humano, aqueles deuses tão humanos, aqueles ídolos em quem não se acreditava mais, parecia ruir. Não atendia mais ao desenvolvimento espiritual da humanidade. Sentia o povo a necessidade de uma fé mais sólida. Mas o novo seria melhor do que o velho. Daria o alimento espiritual que a humanidade precisava. Não sabiam. E não acreditavam naquela religião cristã que surgia das sombras das catacumbas, rígidas e sobre-humanas, e cujo limiar se mostrava encharcado de sangue. Nessas épocas, surge como um sentimento de espiritualidade, e surgem aqueles que tentam calçar o ídolo que desmorona, tentando mantê-lo vivo e de pé. Quem se mostrou impassível no seu semblante marmóreo, no seu majestoso templo do Esquilino, foi Júpiter. Durante séculos, as orações dos crentes subiram para ele, e tudo que o homem tinha de mais nobre, de mais belo, vinha depositar aos seus pés as suas orações, as suas oferendas, inundando com correntes mentais superiores, emprestando-lhe a feição de um verdadeiro Deus. E nesse aspecto, nenhum ídolo é uma expressão da ignorância humana. E é sempre sacrílega a mão que o tenta derribar com rudez e escárnio. Por isso que havia todo aquele clamor popular que se evidenciava ante o crescimento da religião cristã. Sabiam ele, Júpiter, que não sob um novo nome, uma nova era,
a humanidade viria a depositar em seus pés os seus anseios. Como a fênix, ele ressurgiria das próprias cinzas. E sob um novo nome, uma nova forma, a religião se voltaria a iluminar. Porque o homem não tem outra coisa para externar a sua homenagem ao poder supremo que dirige o seu destino, que não seja a intenção do bem, a prece, a caridade e os louvores. Chegara o dia 22 de abril de 304, massas compactas de povo enchiam as entradas da Cúria Júlia e dali até os comícios e ruas adjacentes ao fórum, local onde seria feita a reunião dos senadores. E quando souberam que eles tinham aprovado o édito do imperador por aclamação, saudaram-nos à saída como verdadeiros salvadores da pátria. O dia passou como um dia de festa, e o povo se acotelhava ante os palanques em que, altissonantes, os oradores liam o édito do imperador, que dizia textualmente que as reuniões cristãs estavam proibidas, seus templos deveriam ser destruídos, seus evangelhos lançados ao fogo, e aqueles que ainda se considerassem cristãos caíam na condição de pessoas infamadas e poderiam ser perseguidas, saqueadas, roubadas, vilipendiadas, sem poder recorrer a nenhum tribunal. E os seus líderes seriam chamados a apostatar publicamente. Os xistes, os motejos e as facécias choviam contra os cristãos e a oportunidade que eles teriam de revelar a sua coragem. Enquanto este era um ambiente de Roma, na capital, numa região remota, distante, ao pé de um monte, numa gruta que adentrava a rocha por um capricho da natureza, um grupo de pessoas ia terminando seus afazeres do dia para se reunirem no interior da gruta, iluminado por 2 tochas. Pessoas chegavam das cercanias, alguns amparados, cambaleantes, outros trazidos em padiolas, e se arrumaram em grande semicírculo num pequeno platô, 4 homens. Um deles levantou-se e fez a prece de abertura, e passou a palavra ao irmão Tobias. Ele era jovem, porte atlético, mas feições suaves, vestia-se com uma túnica rústica, e Tobias começou a falar, a excursionar sobre os ensinamentos de Jesus, a importância de transladarmos os nossos espíritos para as cores do Evangelho. E todos puderam ver um foco de luz que foi se formando no teto, e que depois desceu como um jorro sobre a cabeça de Tobias, e puderam ver ondas de luz que partiam do seu corpo e atingiam todos os presentes, e muitos se entregaram ao estado de êxtase. E outros viam os benfeitores espirituais expulsando os espíritos malignos, recuperando a saúde dos enfermos. E muitos deles que ali chegaram carregados em padiolas, levantaram-se e ergueram aquele lastro que os transpuseram, e eles mostravam recuperada a sua saúde. Terminada a exortação de Tobias, os 4 homens, à semelhança do que acontece nos centros espíritas da atualidade, desceram e passaram a impor as mãos nas pessoas presentes, e muitos doentes ficaram curados, e muitas pessoas sentiam uma grande felicidade íntima. Terminou a reunião, o público foi se retirando, uma das tochas foi apagada, e Tobias se dirigiu a uma mulher que, sentada num tronco recostada à rocha, parecia meditar.
Era uma mulher horrenda. Ela possuía uma feia cicatriz no rosto. A sua pele não parecia humana, retratando queimaduras terríveis. Dela, Tobias se aproximou. Salve, irmã Clélia, como vai, minha filha? Eu disse, irmão Tobias, aquele corpo belo que eu possuía, este monstruoso. O meu guarda-roupa foi substituído por essa túnica simples. Os convivas superiores do império, que eram os meus admiradores da época, foram trocados por essas pessoas simples. A minha rica vivenda hoje é esta gruta simples. Mas, ó, irmão Tobias, só agora eu encontrei a paz, a razão de ser. Quando eu brilhava nos salões de Roma, todos me viam, me festejavam, mas no fundo, alguma coisa me cobrava felicidade e paz. Eu encontrei sob essa laje rústica que me ampara. E estou, cristã hoje, disposta a doar pouco que resta de mim, a própria vida, por esta causa celeste. Tobias sorriu, tomou a sua pequenina e deformada mãozinha e beijou respeitosamente. Disse, minha filha, tu és a mulher reformada que a dor preparou para glorioso futuro. Irmão Tobias, eu tenho uma amiga, a amo muito. Como eu gostaria que ela migrasse das trevas para a luz, sem passar pelo que eu passei. Tobias pensou, disse, minha filha, quem quiser migrar das trevas para a luz, há de pagar um preço. Porque Jesus nos ensinou que o reino dos céus é conquistado por esforço. Mas, Tobias, eu não sei como dizer isso. Minha filha, também nos ensinou Jesus. Quando fôssemos falar em nome dele, um Espírito Santo falaria por nós. Vai, minha filha, porque o Senhor já te destina uma missão. Tobias se retirou. Clélia acomodou-se em seu leito rústico e sonhou com sua amiga. O dia amanhecera risonho, estoante de luz. E Clélia já assomara a casa de Helena e esperava no alpendre interno para ser recebida pela rica patroa. A serva foi ao quarto da senhora. Senhora, desculpe, mas há uma estranha mulher que conhece tudo desta casa, chamou-me pelo nome e diz que tem assunto importante a te dizer. Helena levantou-se, intrigada, desconfortável, mandou que preparasse o seu banho e uma hora depois, vestida em belíssima túnica de seda branca, foi até o alpendre onde estava Clélia. E quando viu aquela mulher totalmente coberta de um véu negro, sentiu um tremor íntimo. Aproximou-se. Aqui vem, senhora. Clélia levantou-se assustada, mas lembrou-se de Tobias. Um Espírito Santo falará por vós. E tranquilamente falou com Helena. Sou Clélia, lembra-se? Eu estou agora recuperada de saúde e desejei fazer uma visita à grande amiga que muito amo. Conheci uma moça com este nome, mas ela se suicidou na casa de Túlio, numa festa, surpreendendo-nos a todos. Ela então comentou a verdade, falou da disputa dos seus admiradores, do ferro que atingiu seu rosto, das chamas que consumiram sua roupa. E Helena perguntou, mas por que cobres o rosto com esse véu negro? Clélia calmamente tirou o véu. Helena deu um passo atrás e com a mão sobre os lábios refreou um grito de horror. Mas elas eram duas grandes amigas e se entregaram num abraço profundo e num dilúvio de lágrimas.
Helena puxou Clélia para um banco, sentaram-se, Clélia contou toda a história e disse: Helena, minha irmã, eu antes, quando eu brilhava nos salões do mundo, eu era desejada, os homens queriam minhas carnes moças, e prova isso. Como eles me receberiam hoje, que eu sou um monstro, com repúdio, com horror? Helena, ultimamente, vinha pensando o que seria do seu futuro quando não mais pudesse negociar seus encantos. O seu cérebro fechou-se. Uma hora depois, uma charrete deixava Clélia na gruta, aprendendo o cocheiro caminho. Os dias passaram sob felicitante expectativa para Helena, e chegou o grande dia de ir assistir às reuniões da gruta, que cresciam alarmantemente a cada dia. O carro corria pela estrada, Helena desejava ir, uma força a puxava para trás, mas um poder maior fazia seguir em frente. Por fim, o veículo parou em frente à gruta. Ela vacilou, cobriu-se com um rico manto de seda negra, desceu e caminhou até a gruta. Clélia, como que inspirada, viu a amiga à entrada, falou: vem, minha irmã, sentemos, a reunião já começa, vamos assistir o irmão Tobias. E Tobias falou com uma beleza evangélica como nunca teria acontecido. Tantos os encarnados como os desencarnados ficavam embevecidos com as luzes celestes que inspiravam aquele médium, aquele dedicado trabalhador do cristianismo primitivo. E por fim muitos foram curados, mas Helena estava fixada em Tobias. Quem é este homem? Eu o conheço muito. E faltava quase que um lampejo para que ela descobrisse quem era ele. Terminada a reunião, muitas curas foram efetuadas, muitos consolos, muitas obsessões eliminadas. E Clélia puxou Helena pela mão e levou até a presença de Tobias, bem próximo de uma tocha que iluminou o rosto do jovem. E quando Helena ouviu de perto: mas Tobias, meu irmão, meu Deus do céu, tu és o segundo morto que volta do túmulo para me identificar com a obra do cristianismo. Tobias ficou muito feliz, porque Helena e Tobias eram irmãos consanguíneos. Então ele falou brevemente da sua obra de evangelização da humanidade, da sua dedicação ao dor do próximo. Helena, como num raio, fez uma autocrítica dos caminhos tortuosos que deram aos próprios passos, entregando-se ao meretrício de alta roda. E não resistiu às críticas da consciência, comparando aquele irmão excelso que estava humilde e belo à sua frente, e com a cabeça apoiada no peito de Tobias, rompeu em pranto convulsivo. Helena tornou-se cristã, passou a doar a sua imensa fortuna para amparo dos sofredores. O édito do imperador estava em vias plenas de execução, com ardis cruéis da parte do governo. Por exemplo, ídolos foram colocados junto às fontes de água, e para alguém retirar água precisava sacrificar aos deuses, o que os cristãos não faziam, e ficavam sem água, e sofriam imensamente aquela perseguição surda. O vandalismo tomaram conta da cidade, e muitas residências efetivamente não cristãs foram assaltadas por bandos insanos. A ordem pública parecia totalmente abolida. E dois homens,
conversavam, puxa vida, precisamos saber onde há a casa de um cristão rico. E um deles, puxa, Helena. E o outro falou, pelo que me consta, o crime de Helena é ser amante do senador Emilianos. Ó, idiota! Se te digo, porque conheço seu cocheiro, ela despachou todos os seus empregados e recebe pessoas suspeitas. Mas devemos ir com cuidado. E no dia seguinte, os dois homens chegaram à casa de Helena, em aspecto muito humilde. A serva deixou-os entrar. E Helena, vestindo roupas caseiras, num jardim regava humildemente as suas plantas. Mas quando os homens viram que os ídolos haviam desaparecido, que mais nenhuma riqueza expressava aquela casa, viram traídas as suas intenções de saque àquela residência, de uma pilhagem oficial. Helena, não frequentas mais o circo? Não das festas? Não faz mais as suas noitadas? Então isso significa que agora és cristã? Helena, em nenhuma hipótese, negaria sua fé. Sim, eu sou cristã. Os homens explodiram de ódio, pegaram-na pelo braço, arrastaram para a rua e nos faziam de rogados. Helena, a cortesã, tornou-se cristã e foi acompanhada de uma bulhenta massa popular que Helena caminhou até o fórum de Nerva com as mãos comprimidas contra o peito, rezando suas orações com muita fé. Ela ia sofrer pela sua doutrina, mas seria pura e digna que ela viveria na memória de Tobias. Chegaram por fim ao fórum de Nerva. Era Aspásios, um dos suplentes que superintendia os trabalhos. Assustado e não acreditando, ouviu as acusações. Ele disse, mulher, não é possível que tu, ardente sacerdotisa de Vênus, te tenhas entregue a essa fé absurda. Quem te fez isso, mulher? Foi Clélia, que conhecestes, que também usastes, pobre, abandonada por todos, sofrida. Ela fez ver a abjeção da minha vida e me fez despertar para a dignidade. Mulher, tu não sabes o que dizes. Sacrifica aos deuses e volta para casa em paz. Não sacrificarei a ídolo nenhum. Cumpra o teu dever, nobre Aspásios. O juiz ainda tentou por 1000 formas, mas Helena, pobremente vestida, sem nenhuma joia, ali estava resoluta. Por fim, tomado de raiva e de impaciência, mandou que a açoitassem. Helena não pôs nenhum obstáculo, mas quando o carrasco arrancou-lhe as vestes, leve rubor visitou as suas faces, identificando a mudança moral do espírito. Ela agora conquistara a dignidade, o pudor, entregou-se às suas orações e, presa ao cavalete, ela não emitiu uma queixa, um reclame. Quando varas lhe cortavam as carnes, quando o chicote estalava em seu dorso, quando tochas queimavam os seus rins, quando o arpão rasgou-lhe o peito, ela por fim desmaiou. Os soldados, entregando-se a obscenas zombarias, arrastaram aquela mulher toda ensanguentada para um fosso que havia no fundo da prisão e ali a lançaram. Quando o baque caiu no fundo, o fundo estava coberto de cacos de louça de vidro, e Helena sentiu uma dor tão incrível que despertou com um grito de dor lancinante. Os soldados ironizaram: pela Helena, quem sabe
o teu carpinteiro judeu não coloca um tufo de flores perfumosas para te proteger dos cacos? E ela respondeu: ele se fará isso se julgar útil para vos convencer, não por mim, que sofro pelo que mereço. Este corpo que tanto pecou há de pagar na carne a sua desonra. E desmaiou novamente. Os soldados foram embora, e quando Helena despertou era madrugada. Sentindo dores terríveis ao menor esforço, ela ajoelhou-se no fundo das fossas sobre os cacos, estendeu os braços e, num êxtase, dirigiu-se à fonte da vida da qual todos nós procedemos. E logo entrou num estado de êxtase, pancadas surdas faziam-se ouvir no interior daquela fossa, e seres diáfanos começaram a surgir, a flexionar o seu corpo, a reconstituir as suas carnes. Espíritos femininos luminosos acariciaram seus cabelos, teceram uma túnica lirial, e os homens encheram o fundo da fossa de flores odorantes, formando uma grossa camada protetora, e ali depositaram Helena adormecida, e ela teve o seu primeiro instante de conforto depois de horas de terríveis sofrimentos. No dia seguinte, pela manhã, os soldados disseram: a louca deve ter estourado durante a noite, e desceram uma escada com uma tocha, e o soldado: olha, irmãos, os cristãos aqui fizeram uma das suas, encheram o fundo da fossa de flores. E furioso mandou que Helena se retirasse, e ela subiu a escada atrás do soldado, mas do lado de fora, à luz do dia, os soldados quedaram-se consternados e solícitos de medo, porque Helena tinha agora um corpo perfeito. Aquelas carnes estraçalhadas e calcinadas da véspera, agora era uma cutis acetinada, vestia-se lirialmente, e seus belos cabelos saíam de um toucador. E eles levaram Helena, cheios de superstição, até a presença do juiz, cujo estupor se igualou a de seus subordinados. E ele ainda tentou 1000 vezes, 1000 formas de convencer Helena a que sacrificasse aos deuses e de lhe dar a liberdade. Mas a moça estava decidida a enfrentar as lutas para retificar a sua fé cristã. Por fim, o juiz, cansado, mandou que ela fosse levada a uma das prisões da cidade. Estipulou a sua morte na fogueira 2 dias à frente, dando esse prazo que ela meditasse e se livrasse da morte. A prisão de Helena e a sua postura ante as torturas logo chegou ao conhecimento dos irmãos da luta. E em reunião eles decidiram que o mais legítimo conforto a dar àquela heroína era a visita de Tobias à prisão, cujo carcereiro era um cristão inconfesso. Vestido numa capa, lá ia Tobias pelos corredores úmidos e infectos, acompanhado do carcereiro, que moveu a pesada porta que rangeu sobre os gonzos. E quando Helena viu Tobias dentro da sua cela, uma felicidade imensa visitou seu espírito. Ela abraçou o irmão com tanto amor e perguntou: tu virás ver-me morrer? Ora por mim no momento da minha prova, para que eu não vacile. Tobias era um campeão do evangelho, uma alma estelar, mas era um ser humano. E uma lágrima correu pela sua face.
Ah, meus irmãos, o amor das almas que o mundo não conhece. E Tobias respondeu: viremos sim, eu, Clélia, os irmãos, mas tu também nos promete orar por nós quando chegar a nossa hora, a hora do nosso combate, porque tens o privilégio de nos preceder. Tobias não podia comprometer o carcereiro amigo. Beijou a face da irmã e retirou-se. Ele não passou o resto da noite em orações. No dia seguinte, calma e altiva, ela subiu ao fogueiro. Lá de cima, pôde ver um grupo e identificou os irmãos da gruta. A eles endereçou um discreto sorriso. Depois, atada ao poste, entrou em orações, em estado de êxtase, indiferente ao sofrimento do corpo que era envolvido pelas chamas. Depois soltou um grito, a cabeça pendeu para trás. Os laços que aprendiam a carne se desprenderam para ela ser recebida no mundo espiritual por almas felizes e excelsas dessa ferina luz. Aquela que do fundo de um abismo de opróbrio alçava-se a maior das vitórias, que é a vitória do Espírito sobre a matéria e suas paixões. As reuniões prosseguiam na gruta, e Tobias fazia exaltações cada vez mais belas. Quando um berro animalesco na porta, um soldado de espada em punho, cães imundos estão cercados, saiam para ser acorrentados. Ninguém reagiu ou tentou fugir. Fora da gruta, foram acorrentados para marchar até Roma. Lá dentro está cheio de imprestáveis. Tragam galhos, palhas, e em breve instante a gruta era transformada em amplo forno, consumindo os corpos enfermos, doentes, abrigados na casa. Talvez com morte menos dolorosa do que a que esperavam aqueles novos prisioneiros. Dias depois, um grupo de cristãos patrocinava um espetáculo circense dos mais macabros, onde despontaram as ações de crueldade mais nefastas que a imaginação humana pode conceber. Esses espetáculos tão dolorosos, aquele povo cristão duramente provado em sua fé, fez com que as pessoas sensatas se desencantassem de vez com a religião de Júpiter. E o sumo pontífice, que era um homem inteligente e culto, logo isso percebeu. E foi ao palácio do imperador e promoveu uma reunião com o imperador e seus assessores, mostrando um prejuízo enorme para a religião de Júpiter, com aquelas perseguições insanas, aqueles saques e mais as vinganças pessoais contra pessoas que não eram cristãs, mas que haviam sido trucidadas na via pública sem tempo de dizer de que não eram cristãos. E por fim, resolveram convidar ao palácio o famosíssimo médium que existia em Roma. Ele era um vidente extraordinário, era um médium premonitivo, sabia muitas coisas que o vulgo não conhece, era o bruxolear da mediunidade que hoje conhecemos. Na presença do mago, o sumo pontífice falou: Mago Tarim, sabemos que o futuro dos homens, dos povos, não tem segredo para ti. Porque não sendo de todo um leigo, eu sei que as ciências secretas revelam aos seus iniciados o futuro dos povos. Diz-no, pois, Mago Tarim, se esses insanos que morrem todos os dias pela sua fé ilusória, se eles serão vitoriosos.
porque a cada cabeça cortada como a da hidra, surgem novas 10. E parece que esse morticínio não tem fim. Porque se eles forem vencedores, será o fim da nossa civilização, da nossa cultura. Esses cristãos que quebram os ídolos destruirão os pergaminhos, a ciência e a arte, e voltaremos às trevas. O mago ouviu em silêncio aqueles comentários, um sorriso misto de ironia e tristeza bailava em seus lábios, e por fim falou: acalma-te, padre, e não denigras o mérito pessoal dos cristãos, porque grande é a sua fé, grande é um motivo que exalça as suas faculdades, fazendo-os ceifarem a própria vida pela fé que abraçam. Mas este mundo novo que vemos surgir aos nossos olhos conservará bem pouco da promessa dos seus fundadores, e mais ainda, assim como a tocha que apaga ao cair da chuva, todas essas coisas passarão no exato momento em que a cruz for alçada entre as águias romanas. O imperador deu um soco na mesa: o que dizes? Então o império será cristão, levantando-se nervosamente. Mas o mago confirmou: sim, o império será cristão, o povo do futuro será cristão. Um estranho fulgor jorrava dos olhos do mago, que em expressão estranha, contundente, apontou para o sumo pontífice de Júpiter e falou em tom grave: prepara-te, Utius Gratianus, para ceder teu lugar ao sacerdote cristão. Aqui, nesta mesma Roma onde nos encontramos, sobre o palácio desmoronado dos Césares, o Papa cristão alçará o seu palácio e daqui estenderá todo o seu poder sobre toda a terra, pressionando-as com seus tentáculos poderosos. E virá uma época que será chamada de Média, e esses mesmos sacerdotes cristãos erguerão fogueiras para destruir pessoas através das quais se manifestarem essa sensibilidade da comunicação dos vivos com os mortos. E só num futuro mais distante virá uma alma estelar para trazer uma nova filosofia e restaurar o cristianismo, que será chamado de cristianismo redivivo. Então, meus irmãos, este é o futuro que nos espera. Tarim terminou a sua reunião e se retirou, deixando a todos profundamente consternados. O imperador mandou que fossem eliminadas as perseguições aos cristãos. Os anos passaram, rolaram sobre esses acontecimentos, sepultando as suas histórias até a chegada do dia previsto. Roma, como o sol se declinara, enchera-se de trevas. Nas catacumbas, silêncio e trevas profundas para o olhar humano. O vidente ali veria um movimento deslumbrado, ateavam-se clarões, formas diáfanas de beleza celestial. Os portadores da cruz e da palma iriam se chegando a um ponto central, festejava-se uma ressurreição e intensa luz banhava aquele recinto. E um velhinho simpático, como um ancião bíblico, de basta cabeleira branca, de longas barbas brancas, cujas vestes pareciam tecidas em raio de sol, tal a luminosidade que emprestava ao recinto. E ele ergueu a destra e falou: o triunfo
chegou para o mundo. Haverá nas páginas da história, traçado em letras de fogo, que ideia sobrevive à morte, aos homens e ao tempo. E aquelas cortes celestes levantaram-se ao ar e dirigiram-se céleres às imensas planícies do norte da Itália. Ali, 2 exércitos, Constantino e Maxêncio, disputavam o império do mundo. As tendas se perdiam de vista, o alvoroço na véspera de uma grande batalha, e foi ali nos campos de Constantino, sobre uma colina, que chegaram aquelas falanges dos vencedores do Cristo, e foi a força da vontade desta falange vitoriosa que fez plasmar uma imensa cruz de luz e que traçou a mística divisa: in hoc signos vinces, com este signo vencerás. Os soldados de Constantino, ébrios de temor supersticioso, lançavam-se ao chão e cobriam os olhos, temendo o castigo dos deuses. Mas o jovem César repetia a frase: in hoc signos vinces, com este signo vencerás. E voltando-se para os seus generais: quem ousaria desdizer as vozes dos céus? E ordenou que a cruz fosse alçada entre as massas, as águias romanas, confirmando a previsão daquele mago. A cruz deixava as catacumbas para transformar-se num cetro de poder e para experimentar que na glória, se na glória conservaria todo o ardor, toda a fé, todas as virtudes dos seus fundadores, que a exemplificaram sobre as torturas e as perseguições, na igreja vitoriosa que ali se estabelecia. Constantino ganhou a guerra, tornou o cristianismo religião oficial do Estado, usando a infraestrutura da religião de Júpiter. E aquele belo templo que existia no Esquilino, que havia uma estátua de Júpiter, de ouro maciço, foi derretida e feita uma estátua de São Pedro. Mudou a forma. Conquistou-se um vasto lugar ao sol para a religião cristã. Por isso, meus amigos, avaliemos nós, os cristãos modernos do século XXI, o que restou do idealismo primitivo de seus fundadores e onde cada um de nós nos situamos. Ave Cristo, que Ele nos ampare e nos fortaleça nessa noite. Que assim seja.